Bom, boa noite, né, pessoal? Vamos começar mais uma aula de desenvolvimento para Web 1. Gostaria de falar dos trabalhos, certo? No caso, o exercício que eu pedi para fazer. A maioria do pessoal fez um exercício bacana, gostei. Aí eu queria saber, assim, quais foram as dificuldades que encontraram, o que foi que acharam. Eu sei que tem algumas coisinhas para corrigir, mas coisas que tem para corrigir é coisa mínima, tá? No modo geral, os trabalhos foram bem bacanas, gostei do resultado. Qualquer coisa escrevam aí no chat. Nadinha, ninguém tem nada a dizer. Foi tranquilo, né? Luciano disse que achou tranquilo, Ana Clara foi tranquilo. Não, foi tranquilo. Eu só queria botar pra gente ver como é que seria a dinâmica mais ou menos, entendeu? Aí a gente vai trabalhar dessa forma. Vou dar um site, ó. O site é esse aqui, ó. Modifique isso. Você vai fazer o HTML, vai fazer o CSS, vai fazer o JavaScript se precisar e assim por diante. Eu fiz simples pra ser simples mesmo, que é pra gente começar a esquentar, entendeu? Isso foi só o warm-up, como a gente chama, né? O esquenta. Eu queria chamar a atenção para algumas coisinhas, algumas coisas que eu notei que me chamaram muita atenção, certo? Que tipo de coisa me chamaram a atenção? O pessoal ainda está usando o nome de arquivo maiúsculo e com acentuação e com cedilha. Assim, não é que não pode, mas a gente procura evitar isso por padrão. Lembram disso? Tanto em programação a gente faz isso, então HTML a gente também faz isso, certo? Eu vi o pessoal colocando aí arquivo maiúsculo, com acentuação, com cedilha, então a gente procura evitar isso. Então serviço, por exemplo, que tem cedilha, É vira igual a linguagem servico. Oi, Adonai, diga lá. É igual a linguagem C, né? Linguagem C odeia acentuação e, Não, mas isso é de e linguagem, isso é um padrão, é um padrão que a gente segue em qualquer linguagem de programação, não é só em C não, Adonai. A gente em outras programações a gente também procura evitar esse tipo de coisa. É isso mesmo, Balderi, é um padrão da área em si, tá? É justamente por conta de codificação. A gente já procura evitar esse tipo de coisa. Tá certo? Aí esse tipo de coisa me chamou a atenção. Disse, ó, vamos procurar evitar esse tipo de coisa para não dar bronca. Tá joia? O que mais que me chamou a atenção? É... Alderife, no meu caso, foi só de costume mesmo. É isso mesmo, Alderife, é costume mesmo. Agora, o que mais que me chamou a atenção? Botando muita quebra de linha sem necessidade. Mas isso é besteira, tá? Muito espaçamento e muita quebra de linha sem necessidade. Aí isso aí é besteira, porque a gente vai corrigindo com o tempo, certo? Porque espaçamento, gente, a gente coloca, principalmente quando a gente quer visualizar espaçamento, a gente vai colocar isso lá no CSS, tá? Às vezes a pessoa bota um espaçamentozinho para ficar melhor de ler o HTML, aí tudo bem. Aí tudo bem, não é uma coisa de outro mundo, não. Agora tem gente colocando demais, ou quebrando a indentação. Aí quebrar a indentação não é legal, porque dificulta a visualização. A gente vê onde a tag abre, onde a tag fecha. Fiquei com um pouco de dúvida da tag article. Ela é tipo uma div? Ela é tipo uma div, Luciano. Só que ela tem semântica, ela própria tem uma semântica própria, porque no caso é um article. Sabe onde é que veio esse article? É porque antigamente o pessoal fazia um div com class article. Aí o pessoal fez a mesma coisa do header, a mesma coisa do main, a mesma coisa do footer. Aí o pessoal faz, em vez de ficar criando essas divs, vamos criar uma div já apropriada, uma tag já apropriada para isso, que a gente já tá com a semântica dele. Aí criaram a tag header, a tag main, a tag footer, a tag article, section e assim por diante. Como mostrei no slide, a tag article, a gente usa ela, tem várias
várias utilizações. Uma delas é fazer aqueles cards de produtos, né? Aí eu já fiz a lista de produtos, já pensando nele. Disse assim, eu vou botar uma lista de produto aqui pra gente treinar a utilização de article aqui. Tá joia? Aí você pergunta, eu sou obrigado a usar um article lá? Fabrício, obrigado, você não é obrigado a nada. Tá? Mas na hora que você for formatar os seus elementos HTML, ele vai ajudar. Ou então você coloca uma div. Uma div também pode ser. Aí você vai mexer lá no CSS, também pode ser. Fica a gosto do patrão. Tem mais de uma maneira de preparar Neston, inventa a sua. Em HTML e CSS também é a mesma coisa. Existem 1000 maneiras de preparar, fazer a mesma coisa. Inventa a sua maneira. Agora, teve um aluno, que eu não lembro o nome, que colocou a tag article. Eu fiquei impressionado. E aí, lembro outro, foi um ou foi dois que botaram. Eu digo, que bacana, lembrar de botar o article. Mas normal, não fique pensando, eu esqueci de colocar a tag article, aí por conta disso meu programa tá errado, meu exercício tá errado, que não sei o que. Não, nada disso. Eu botei já justamente pra gente treinar. Certo? O que mais que eu achei interessante de colocar? Teve gente que colocou o Five Icon, botou um link para Five Icon totalmente desconexo, totalmente errado. Eu disse, não, esse link aqui para Five Icon tá errado. Corrige isso aí. Certo? Eu vi alguns. Aí eu queria saber o seguinte, até curiosidade. Eu não sei se foi porque eu compactei no meu computador, que meu computador é um Mac. Eu não sei se eu compactei no meu computador, que foi um arquivo .dsstore. Quando vocês descompactaram, ele foi junto. Ou o pessoal aí, vocês usam Mac também. Porque muitos eu falei assim, esse arquivo aí tá desnecessário aí, apaga ele. Se for um uso recorrente, bota no git ignore do git. Boa noite, professor. Licença. Boa noite, Gabriel. Eu ia perguntar até justamente em relação a isso, porque teve esse ponto DS Store e até no caso do Five Icon também, porque quando eu fui utilizar primeiro um deles, aí eu não estava nem conseguindo abrir, no caso do Five Icon. Aí depois foi que eu achei o equivalente e aí consegui utilizar para poder colocar no código HTML. Não entendi não, Gabriel. Você teve dificuldade de descompactar o arquivo, foi? Não, eu consegui fazer o processo direitinho, eu baixei na máquina, só que um dos Five Icon lá era estilo esse ponto .ds Store. E quando eu tentava abrir, não tinha nada. Aí eu tive que ver outro lá na pasta em si, aí foi que funcionou. Esse arquivo DS Store é um arquivo para cache que o Mac usa. Não é uma imagem, não é nada não. Viu? Ele é pontinho alguma coisa porque ele é um arquivo oculto. Aí eu não sei se ele foi junto quando eu compactei as minhas imagens ou se vocês descompactaram aí no computador de vocês é Mac também. Aí quando vocês subiram tudo junto. Aí eu não sei. Por isso que eu estou perguntando. Certo? No geral, tomar cuidado com arquivos de projeto que não fazem parte do projeto, certo? Arquivos que você compila, arquivos que você... intermediários que você gera, você não versiona eles não, certo? Você versiona aquilo que gera, e não o arquivo gerado. São alguns casos que o que gera que você versiona também. Alguns casos, mas normalmente não. Bom, vamos para a aula de hoje então. A aula de hoje vai ser sobre formulários HTML. Deixa eu compartilhar a tela aqui antes que eu esqueça, né? Já tinha esquecido, ó. Mas tudo bem.
Bom. Tá todo mundo conseguindo ver aí direitinho? Hein, pessoal? Vocês conseguem ver direitinho? Tá bom. Sim, sim. Pronto, beleza. Então a gente vai falar sobre formulários HTML, certo, gente? O que danado é formulário, né? O que é que a gente usa, né? Então, ó, um formulário, ele é usado pelas tags form, abre form e fecha form, certo? Então, a gente usa para coletar informações de entrada do usuário. Essas informações, por sua vez, geralmente são enviadas para um servidor para processamento. Ou seja, lá no lado do cliente, o usuário vai preencher as informações de entrada e vai submeter essas informações a um servidor. Quando ele terminar lá de preencher, ele vai submeter essas informações, o servidor processa aquilo ali e dá um retorno, certo? Essa tag form tem como atributo method, que é a forma de envio dos dados. Assim tem método get para o método get e método post para o método post, certo? Ô Fabrício, e como é que faz para os outros métodos HTTP? Eu não sei se vocês já viram isso, mas a gente tem vários métodos HTTP. A gente tem método get, a gente tem método post, a gente tem método delete, a gente tem put, a gente tem o patch e assim por diante. Aí a pergunta, como é que faz com esses outros? Via formulário é gambiarra. Digo logo, é via gambiarra. Certo? Via um cliente HTTP para a gente testar uma API REST, por exemplo, aí tudo bem. A gente seleciona, eu quero selecionar um método lá, ele vai lá no método e configura lá no cabeçalho do HTTP. Mas para você jogar isso num formulário é gambiarra. E eu vou mostrar mais ou menos como é a gambiarra que a gente faz. Certo? Bom, e ele tem como atributo um action, que esse action é uma URL, ou um script, ou um programa que irá processar os dados do formulário. Exemplo, action igual a barra login. Esse barra login aqui, gente, é a URL que vai processar os dados. Tá certo? Bom, então eu tenho um exemplo de formulário aí. Tá ok? Ele tem um form, método post. Eu estou dizendo, ó, o método de envio desse formulário vai ser do método post. E tem um action, que é o login. Temos um field set, que eu vou explicar daqui a pouco o que significa esse field set, esses labels, esses inputs, tudo que está aqui eu vou explicar, tá? Um pouquinho mais para frente. Mas isso aqui é só para ilustrar como é que é um formulário. Então, eu tenho um label, certo? Que diz usuário. E tem um input, que é a entrada que o usuário vai digitar, tá? Esse input, o usuário vai digitar o nome do usuário dele. Tem um label, que é um rótulo, que tem escrito senha, e vou ter um input do tipo password, onde o usuário vai digitar a sua senha, tá? E tem um input tipo submit, com valor login. O que é que esse input submit vai fazer? Ele vai mostrar para mim um botãozinho, que quando eu apertar, ele vai estar escrito nesse botãozinho login, que quando eu apertar esse login, ele vai enviar a senha, o nome do usuário e a senha para o servidor fazer a autenticação, né? Esse foi uma caixinha de autenticação que eu coloquei bem simplesinha. Bom, aí a gente já começa com a primeira pergunta intrigante, que é, se eu posso, nesse método aqui, eu posso usar tanto get como post, qual é que eu vou utilizar dos dois? Então, get é usado quando o cliente deseja obter recurso do servidor. Post é usado quando o cliente deseja enviar dados para processamento no servidor. Tá? Existe uma diferença aí. Quando eu quero um recurso do servidor, eu quero uma página, quero uma imagem, quero algum outro arquivo, então eu uso um get. Quando eu estou enviando dados para o servidor processar, aí eu envio via post. Mas eu posso passar algum dado via get para ajudar a obter algum recurso, como o ID de algum produto. Por exemplo, se eu quero obter uma página do produto número 500, então eu posso dizer assim no get, ó, eu quero o produto cujo ID é 500. Então ele vai lá no get, junto com esse dado que é o 500, ele vai lá no servidor, faz a requisição, monta a página e manda para mim, certo? O get passa os dados codificados no cabeçalho da requisição, no caso o URL, e post passa no corpo da requisição. Isso traz uma diferença fundamental no conceito de segurança, certo? Que eu vou demonstrar já já.
Qual é o problema de segurança que isso traz? Certo? Além disso, GET possui limite no envio de caracteres que variam de acordo com o cliente e servidor. Pelo que eu andei pesquisando, isso varia tanto do cliente quanto do servidor. Então, alguns dizem que esse limite pode ir até 255 bytes, outros dizem que vai até 2.000 caracteres. Varia de um para outro, certo? Mas no frigir dos ovos, vá sempre no mais baixo, vá sempre em 255 bytes. A gente não usa GET para muita informação, não. A gente usa GET para pouca coisa, certo? Não é URL grande, não é para muita informação, a gente usa para pouquinha coisa, certo? Já porque, posto, não há esse limite. Não há limite para a quantidade de caracteres que você está enviando, tá? Inclusive, para você enviar um arquivo do cliente para o servidor, você quer fazer um upload de uma imagem, você quer fazer um upload de um arquivo PDF. Então, a gente geralmente faz isso via POST, porque via GET não dá, GET tem limite. Mas POST não há limite teórico. Então, você pode fazer o upload desse arquivo via POST. Não só pode, como deve fazer via POST. Certo? Vamos ver como é que é a diferença dessa codificação aqui da requisição de URL. Olha, eu vou inicializar aqui. Eu criei aqui, bem simplesinho. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Estão conseguindo ver aí, então? Não sei se está muito pequeno. Sim. Deixa eu ver se eu amplio aqui um pouquinho. Pronto. Eu criei aqui um servidorzinho web em JavaScript só para a gente testar umas coisinhas, certo? Só para a gente testar esse conceito aí, tá? Então, repara. Eu vou inicializar o servidor. Estou inicializando e vou carregar aqui na página aqui, ó, localhost 8080. Então, aquele formuláriozinho, deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor de ver. Pronto. Aquele formulário que a gente construiu lá no slide é exatamente esse, tá? O field set é essa linha que está aparecendo aqui. O label é esse nome, tem um label usuário e o label senha, que são esses dois aqui. O input do tipo text é esse carinha daqui que está sendo mostrado e do tipo password é esse aqui de baixo. E o input do type submit é esse botão login aqui, certo? Então vamos fazer um teste aqui. Vou fazer o teste só mostrando o seguinte antes. Deixa eu mostrar qual é o conteúdo do arquivo, como é que está o conteúdo do arquivo que a gente vai carregar. Tá aqui. A página login.html. Então, repara. Ó, a gente vai usar o método get para testar. Primeiro eu vou testar com o método get para você ver a diferença. Depois eu vou fazer com o método post para você comparar um com o outro. Certo? Então, primeiro com o get. Olha, tá aqui. Usuário, admin, senha, ABC123. Vê que interessante do campo password, do input type password. Ele bota umas bolinhas, ele não mostra o texto que está sendo digitado, certo? Para que é justamente para a pessoa não visualizar o que está sendo digitado. Por isso que o tipo dele é password, tá? Vou apertar login e ver o que aconteceu. Aí mostrou get usuário, admin senha, ABC123. Eu fiz isso de propósito, apenas para lhe mostrar o que ele estava passando no formulário. O que eu quero que você veja é isso aqui, ó. No método get, ele passa pelo URL os dados também. Então tá aqui, ó, login, usuário igual a admin e senha igual a ABC123. Aí eu pergunto para você, é seguro mandar via método get uma senha de usuário? Será que vocês acham? O que é que vocês acham? É seguro, sim ou não? Não, exatamente. Por que não é seguro? Porque a senha vai junto lá na URL. Qualquer pessoa pode ver. Certo? Como é que é como é que é o correto? O correto é você mandar isso aí via post. Dados sensíveis, dados com problema de segurança, você tem que mandar via post. É praticamente obrigatório. E ainda assim não garante segurança total.
Porque eu estou usando aqui o protocolo HTTP, não estou usando o protocolo HTTPS, que é de security. Certo? Eu devia estar usando HTTPS para que os dados sejam criptografados. Aí sim eu garanto segurança no envio dos dados. Tá? Então eu vou mudar aqui, ó, o método, em vez de ser get, vou botar aqui para post. Certo? Vou salvar o documento e vou recarregar aqui para vocês verem. Certo? Voltei aqui, dei um reload. Então vou carregar de novo. Ó, admin ABC123. Quando der o login, veja que ele diz, ó, agora foi no modo do post. Certo? Porque eu troquei o método. E na URL aqui não vai o login e nem a senha. Por quê? Porque o login e a senha, eles foram agora enviados no corpo da mensagem HTTP. Não foi enviado no cabeçalho, no caso a URL da mensagem HTTP. Certo? Dúvidas até aí, gente? Sem dúvidas? Podemos continuar? Então vamos lá. Então, por todas essas razões, você tem que saber ponderar quando é que você vai usar um get e quando você vai usar um post. Certo? Minha recomendação é, sempre que você for pedir um recurso servidor, use get. Se estiver na dúvida, vá de post. Eu estou na dúvida se eu for usar isso aqui com get ou com post. Vá de post. Se você está na dúvida, é melhor errar pelo mais seguro. Certo? Bom, como eu disse antes, o label ele define o quê? Define um rótulo para o elemento do formulário. Ele é útil para leitores de tela porque o leitor lerá o rótulo em voz alta quando o elemento de entrada for focalizado. Ajuda os usuários que têm dificuldade em clicar em regiões muito pequenas porque quando o usuário clica no texto do rótulo, ele alterna para o input correspondente. Certo? O que isso significa? Significa isso aqui, ó. Vê se vocês conseguem ver. Vou voltar para lá. Dá um reload aqui, ó. Tá vendo que não tá nada focalizado, né? Mas se eu vir aqui em usuário e clicar no nome usuário, o input de texto fica, ó, em azul, esperando que eu insira uma informação. A mesma coisa no senha, ó. Se eu apertar no nome, ele já direciona para o campo senha. Isso é interessante para uma usabilidade melhor do usuário. Certo? Agora, para que isso ocorra, você tem que atentar para um detalhezinho. Qual é o detalhe? O detalhe é esse daqui, ó. O atributo for do label deve ser igual ao ID do input para vinculá-los. Certo? Então, o que significa? Veja aqui no formulário aqui, ó, que eu botei label for usuário e no input o ID é o usuário também. Tá? São o mesmo nome do atributo. Desculpa, o mesmo valor do atributo. Certo? Então você tem que tentar para esse tipo de coisa. Field set. O que é que ele faz? Ele agrupa os elementos relacionados do formulário, tornando mais fácil de ser seguido. Quanto mais fácil de ser seguido, maiores as chances de preenchê-lo corretamente. Também pode-se incluir um legend que adiciona uma legenda para cada field set, descrevendo a razão de cada agrupamento. Tá? Eu não mostrei a utilização desse legend aí não, mas é só para você acrescentar uma legenda para cada field set. Tá? Um legend para esse field set daqui poderia ser login do usuário ou acesso ao usuário. Certo? Fica a seu critério. Bom, vamos ver agora os tipos de input que a gente tem. A gente já viu um que é o input do tipo text, certo? Que define um campo de texto de uma única linha. Que são esses daqui que a gente viu, que é do tipo usuário e do tipo senha. Desculpa, do tipo usuário, né? Do tipo senha é um type password, que é parecido, mas ele esconde os caracteres que são digitados, né? Aí temos como um exemplo aí, um nome que vai ser digitado. Aí tanto a gente coloca o ID como um atributo nome e um name quanto nome, porque esse ID e esse name aqui, eles vão ser utilizados lá no lado do servidor, certo?
Então você precisa selecionar eles aí também. Porque como é que foi que lá do lado do servidor eu resgatei esses caras aí? Deixa eu abrir o código aqui do lado do servidor que você vai ver. Eu posso matar aqui agora esse cara. Vou carregar aqui. Pronto, ó. Num get, o que aconteceu? Num get, eu pego uma requisição do get e digo, ó, na minha consulta lá, eu quero usuário. O usuário é o cara que tem o name usuário. E a senha é o cara que tem o name senha também. Certo? Mesma coisa foi um post. Lá no body, eu peguei o body cujo o input tinha o name usuário e a senha também. Certo? E dessa forma eu peguei o input correto, os dados do input correto. Tá? É uma máxima a gente sempre colocar nos inputs, a gente coloca o ID e o name. Tanto o ID quanto o name tem o mesmo valor. Certo? Não tem problema de colocar isso não. Aí a gente tem outros atributos como required, placeholder, mensagem, value igual a valor padrão, autofocus igual a autofocus, size, um tamanho N qualquer, e o max length como um número inteiro também. Esse required aí que a gente coloca é quando você tem aqueles campos obrigatórios. Por exemplo, o cara vai criar uma conta, aí você diz assim, ó, é obrigatório ter seu nome. Como é que eu faço então? Eu boto um atributo required igual a required no input test, que o cara obrigatoriamente formar um nome. O que é esse placeholder aí? Esse placeholder aí, ele coloca uma mensagem ajudando o usuário sobre o que tipo de informação ele vai digitar lá, naquele campo. Certo? Você pode colocar assim como placeholder, informe aqui o seu nome. O value com valor padrão é o valor que você quer que ele assuma como sendo o padrão. Certo? No type test. Tipo, você já quer que ele coloque um valor lá. Mas quando o usuário for digitar, ele apaga o valor padrão e permite que você digite o valor que você quer. Certo? O autofocus é para colocar o foco já naquele input, assim que abre a página. Tá? E o size N é para dizer, porque por padrão, se eu não me engano, o input test ele tem 20 caracteres de comprimento. Se você quer que ele tenha um tamanho maior, aí você seta aí para 30, 40, 50, um valor que você achar interessante, certo? Agora, lembrando que isso aí também a gente vai poder ajustar no CSS. Tá ok? No CSS a gente configura muito essas coisas. Max length é o máximo de comprimento que o input deve ter. Tá? Temos o input type password, que define o tipo password, que como a gente colocou, ele define para senha, que ele bota os caracteres tudo com bolinhas, que pra gente poder visualizar, né? Não poder visualizar, né? Digamos assim. E temos o input type submit, que define um botão para submeter os dados do formulário para um script programa no lado do servidor. O script programa é especificado por meio do atributo action do formulário, como a gente fez aí, certo? Então, eu criei aí como exemplo, para criar uma conta, que eu botei uma URL, criar conta, que o usuário passa um nome e passa um input test para ele digitar o nome dele, e tem um input type submit aí com o valor criar conta. Certo? Temos um input type reset, que é para ele definir um botão que redefinirá todos os valores do formulário para seus valores padrão. Normalmente isso aí apaga todo mundo, certo? Se você não botou nenhum valor padrão, ele apaga os campos que foram preenchidos. Não sei se você já viu isso. Um botãozinho que a pessoa aperta, aí ele apaga tudo. Certo? Então o que é aquilo ali? É um input do type reset. Temos um input do tipo radio, que define um botão de rádio. Aí o usuário só pode selecionar uma opção entre um número limitado de escolhas. Aí tem um exemplo aí. Qual é a sua linguagem de programação favorita? Então eu tenho um tipo radio para linguagem Java, um para tipo
Python e um para tipo JavaScript, certo? E botei um label para cada um. Então, o usuário ele vai definir um entre esses três, tá? Ele não pode marcar mais de um, não. Ele só vai definir um. Tá ok? Aí no checkbox, o input type checkbox define um checkbox. O usuário pode selecionar 0 ou mais opções de número limitado de escolhas. Aí sim, no checkbox, a pessoa pode marcar nenhum ou pode marcar mais de um, certo? Então eu botei assim, marca a linguagem de programação que você domina. Então eu tenho um checkbox aí para linguagem de programação Java, um para Python, para JavaScript. Você pode marcar nenhum ou pode marcar todos. Fica a seu critério. Eu tenho um tipo de input aqui que é um button, tá? Que define um botão que permite mais estilos visuais, como adicionar uma imagem ou texto. O padrão desse botão é de ser do type submit, mas pode ser do tipo button ou reset. Aí vê que estranho, você criar um button type button. Eu não vejo muito sentido não, mas existe o padrão, pode ser feito assim, então beleza. Certo? Normalmente a gente usa esse button aí quando a gente quer fazer um botão que tem uma imagem, certo? A gente usa mais esse button aí. Aí temos um input do tipo color, que define um campo de entrada que deve conter uma cor. Aí dependendo do suporte do navegador, pode mostrar um seletor de cor, certo? Vamos ilustrar esse carinha aí para você entender o que é que ele faz, certo? Deixa eu abrir aqui o navegador, fechar aqui, fazer assim, ó. Salvar aqui. Ô, professor, Oi. ainda em relação ao button, vamos supor que a gente preenche o campo do usuário e, no caso, do password, e aí a gente clica no botão em si. Ele pode ter a ação, além de gerar uma autenticação, de limpar os campos do usuário e da senha, no caso? Olha, Ou já é uma formatação normal dele? normalmente o que isso é feito é o seguinte. Quando você clica lá no botão enviar, aí ele direciona para uma outra, ele vai direcionar para um URL, um script que vai autenticar aquele usuário, e dado que aquele usuário for autenticado, aí ele direciona para uma outra página. Certo? Aí não aparece mais formulário nenhum. Ou então ele direciona, nem que seja para direcionar para uma página dizendo assim, olha, seu login e senha foi inválido. Aí o formulário está apagado, né? Aí é outra coisa com relação ao botão reset. Ok. O botão reset é mais quando o cara tá preenchendo lá, a pessoa tá preenchendo os dados, aí faz, eita, preenchi errado aqui, quero apagar tudo. Aí a pessoa aperta lá no reset e apaga tudo que preencheu. Certo? Deixa eu criar um teste aqui, .html. Vou criar meu amigo Emmet aqui. Vou botar um form aqui. Não precisa de action. Vou botar um input color. Name, vou botar color. ID color também. É só para ilustrar. Deixa eu dar um zoom. Olha o que é que ele faz. Ele mostra esse carinha aí, que quando você aperta nele, ele faz o quê? Ele mostra, ó, um color picker, né? Um seletor de cor. Aí você faz, eu quero essa cor aqui, ó, eu quero mais vermelho, ou você seta o RGB que você quer, certo? Então, é isso que o input color faz, Agora, isso depende do browser também, tá? O navegador tem que dar suporte a isso. Aí a pergunta é, todo browser dá suporte a isso? Os mais novos, sim. Mais novos que eu digo é de uns 4, 5 anos pra cá. Certo? Vamos ver mais.
Cadê? Ah, tá aqui. Deixa eu botar aqui. E aqui. Input do tipo date. Define um campo de entrada que deve conter uma data. Dependendo do suporte do navegador, pode mostrar um seletor de datas. Então, vamos ver o que é que ele faz? Então, tá aqui, ó. Type. Vou mudar de color para date. Data. Data. Então, o que é que ele mostra? Ele mostra aí o campo, ó, dia, mês, ano. Aí você clica aqui nele aqui, aí ele mostra aqui, ó, um calendáriozinho para você setar a data que você quer, certo? Você pode passar entre os meses aqui, ó. Pode passar entre os anos também se você quiser. 2025, 2027, julho e assim por diante, certo? Bem bacaninha esses carinha aí. Tá ok? Vamos seguindo. Daytime local. Define um campo de entrada para data e hora, sem time zone. Time zone é a zona, né, de tempo. Que a gente tem... Como é que traduz isso em português, hein? Time zone. Fuso horário, é? Seria já o fuso horário? Acho que é o fuso horário, né? Então, vamos ver como é que fica com esse Daytime Local. Cadê o Daytime Local? Daytime Local. Muito útil esse carinha para quando você está construindo uma agendazinha. Ah, estou fazendo uma agenda, então vou usar esse cara daqui, ó. Aí você seta aqui, ó, a data que você quer, a hora que você quer. Pode botar para hoje. Pode limpar a seleção que você fez. Vou botar 23 horas e 55 minutos. Então, ó, dia 20 de 4 de 2023, 23 horas e 55 minutos. E aí, pessoal, alguma dúvida? Alderir, fuso horário. É isso mesmo, Alderir, fuso horário. Muito obrigado por ter lembrado. Fuso horário. Até agora tá tranquilo, né, gente? Bonzinho, né? Vamos lá, vamos seguindo. Input tipo e-mail. Define um campo de entrada que pode conter um e-mail. Dependendo do suporte do navegador, o endereço de e-mail pode ser automaticamente validado quando submetido. Aí vê se você entende isso. Alguns celulares reconhecem o tipo de e-mail e adicionam um .com no teclado para facilitar a digitação. Vocês já viram isso? Que você está digitando um e-mail, aí lá aparecem uns .com, .br, .org. Vocês já viram isso? Que você só aperta no botão .com, aí ele já completa com o texto .com. Aí o que é isso? Lá no site, o cara declarou o type como e-mail, aí o navegador do celular já reconheceu aquele input lá e já colocou esse .com para facilitar a sua digitação. Certo? Vamos testar esse carinha? Aqui. E-mail. Fabrício@gmail.com. Aí dependendo do browser, quando tiver suporte, ele vai validar esse cara daí. Provavelmente ele vai fazer deve aplicar alguma expressão regular, alguma coisa do tipo, para procurar para ver se tem um arroba no texto. Porque todo e-mail tem um arroba no texto. Certo? Vamos seguindo. Aí o input, o tipo image, define uma imagem com um botão de submit. O caminho da imagem é definido pelo atributo src igual arquivo. Aí a ideia é fazer do mesmo jeito que você tem um button, como um type, a gente tem um input do type submit. A gente tem um botão que também serve como submit.
Então a gente também tem uma imagem que você pode colocar para servir também como um botão de submit. Certo? Tem todos esses detalhes, meu amigo. Então, tem o Input Type File. Define um campo para selecionar arquivo e o botão Browser para o upload de arquivos. Vamos ver esse carinha aqui funcionando? Como é que funciona esse cara aqui? Esse type aqui, eu boto ele aqui como file, ó. Então, escolher arquivo. Ele permite que eu faça o quê? Ele abre um browser do meu sistema operacional para eu selecionar o arquivo que vai ser enviado. Tá certo? Tá ok? Então eu seleciono ele aí e ele manda para lá. Tipos de input. Temos o hidden. Define um campo invisível para o usuário. Permite que desenvolvedores coloquem dados que não serão vistos ou modificados pelos usuários. Frequentemente armazena no banco de dados campos que precisam ser atualizados quando um formulário é submetido. Olha, normalmente a gente não faz assim não, tá? Se eu tenho algum dado que precisa ser atualizado quando um formulário é submetido, eu já boto eles lá na query mesmo lá dele e ele que faz isso, tá? Agora, lembra que eu falei que tem gambiarra para a gente usar o método como se fosse put, o delete e o patch num formulário? Então, um desses caras que um dessas gambiarras que a gente usa é com esse input type hidden aí. O que é que eu faço? Eu posso, para botar um input type, posso fazer um negócio assim, ó. Ó, input type hidden. Aí eu boto, ó, o name dele vai ser o quê? Method. E o ID method daqui também, ó. Certo? Aí, como dado, eu coloco o quê? O dado que ele vai ser armazenado... Aliás, eu posso colocar aqui assim, ó. Aliás, dependendo do formulário que ele vai ser colocado, né? Porque eu posso ter mais de um formulário. Aí lá no formulário eu posso ter assim, por exemplo, você tem um formulário que diz assim, ah, eu quero deletar um produto. Aí o cara aí faz método, aí bota aqui assim, ó, ID. Ele passa no hidden. Aí o que acontece? Quando ele passar esse cara daí, ele vai passar um método ID, vai passar o ID do produto. Aí eu posso, lá no post ou no get, capturar esse cara daí que vai ser oculto. E eu pego e faço o quê? Apago ele lá do sistema. Certo? Não sei se ficou claro isso aí. Essa é uma gambiarra. Tá? Uma coisa é usar um cliente HTTP para ele já fazer no método HTTP correto. Tá? Outra coisa é eu fazer a gambiarra para permitir que um formulário envie o verbo HTTP correto. Então a gente usa essa gambiarra aí para fazer isso. Certo? Temos um input aqui tipo type month, que permite selecionar um mês de um ano. Dependendo do suporte do navegador, um seletor de data é mostrado. Então vamos ver como é que fica isso aqui. Fica assim, ó. Month. Então eu quero julho. Aí bota julho de 2023. Ele está mostrando em inglês aqui, gente, porque meu browser é em inglês, viu? Mas se você tiver em português, ele vai botar julho, junho e assim por diante. Input Type Number. Define um campo de entrada numérico. Define também um conjunto de restrições sobre os números que podem ser aceitos.
Tem restrições, você dizer assim, o número mínimo que eu aceito é 1, o número máximo que eu aceito é 500. Ele vai andar de passo em passo de 5 em 5, em 1 em 1, em 10 em 10. Então, esse tipo de restrição, eu posso colocar no type number? Posso. Certo? Então, se você quiser um campo que aceita um número com certas restrições, você usa um input type number. Um input type range define um controle cujo exato valor do número não é importante. Você só quer um valor aproximado, não precisa ser exato. Ele vai mostrar um slider control. O intervalo padrão varia de 0 a 100, mas o conjunto de restrições é aceito. Como é que seria esse cara aqui? Seria assim, ó. Type range. Range. Tá vendo aí que ele mostra um slide control? Esse é o slider. Input type search define um campo utilizado para buscas. Se comporta igual a um campo para texto. Então, eu acredito que a diferença é que ele mostra uma lupazinha dentro do campo. Vamos ver se ele faz isso mesmo, que eu nunca utilizei esse cara. Vamos ver se ele faz isso mesmo. Search. Não, nem isso faz. Talvez, dependendo do navegador, ele coloque uma lupazinha dentro, desenhada, não sei. Mas ele se utiliza mais para buscas. Esse tipo de cara aí você nunca vai usar. Eu botei só porque existe. Input type tel define um campo que pode conter um número de telefone. O atributo pattern igual a regex define o padrão do número, em que regex é a expressão regular que define o formato do número. Você sabe o que é expressão regular, gente? Todo mundo sabe aí o que é expressão regular? Luciano não sabe. Muito bem, Luciano. Expressão regular, Luciano, é o seguinte. É quando a gente define um texto para fazer casamento de texto. Vê que interessante. A gente usa um texto para especificar quais são os formatos de texto que eu posso casar com aquele texto. É como se fosse um template. Só que esse template é especificado no formato de texto também. Vou dar um exemplo com esse tel aí para você ver como é que é mais ou menos a coisa, certo? Então tá aqui, ó, type search, ou input type tel, aí o pattern, ele bota assim, ó, uma expressão regular, ele diz o seguinte, um número de telefone, aqui do Brasil, né? Ele vem assim, ó, ele começa com um número que vai de 0 a 9, o texto, né? Aí depois ele vem com outro, esse 0 a 9 são 2 números, concorda comigo? Depois vem um espaço em branco. Aí espaço em branco a gente coloca assim, ó, se eu não me engano é contra barra S. Aí depois você marca com o quê? São 5 números, não é isso? Que variam de 0 a 9. 5 números. Aí depois vem um tracinho que você pega novamente de 0 a 9, 4 números. Então esse texto aí, ele vai ser utilizado para fazer o casamento de texto no formato texto também, tá? É uma especificação de formatação, de match, de como vai fazer o casamento de outro texto, tá? O que eu estou escrevendo aí é como é que eu caso todo o número de telefone aqui do Brasil. Um exemplo, se eu tiver assim um número 81, aí 999, botar 9991, traço 1, 2, 3, 4. Veja se esse número não casa com esse aí. Eu tenho, ó, 2 números que vão de 0 a 9. 0 a 9, 2 números. Aí tem um espaço em branco. Aí eu tenho, ó, 5 números.
5 números de 0 a 9. Depois eu tenho um tracinho. Aí depois eu tenho, ó, 4 números de 0 a 9. 0 a 9, 4 números. Então, é assim que eu especifico o casamento de um texto. Tá? Expressão regular é isso. Eduardo, esse é o regex. É, exatamente. Regex é uma abreviação de regular expression. Regex é igual a regular expression. Deu para ficar claro aí, gente, ou não? Aí existem vários sites para você treinar expressões regulares. Deixa eu ver algum site aqui para vocês treinados aqui. Tem o regexxr.com, por exemplo. Aí esse carinha daqui, o que é que você faz? Você digita o texto que você quer, a expressão regular, e ele vai mostrando para você se está casando direitinho com o que você está querendo mostrar, sim ou não. Vamos testar aqui? Ó, deixa eu ver, cadê o texto que eu coloquei lá? Então tá aqui, ó. Vou pegar esse cara daqui, que é o número do telefone. Vou tirar daqui. Vou botar aqui, ó. A expressão regular é aqui em cima. Aí vamos lá ver esse caso, ó. 0 a 9. 2 números. Ó, já tá casando um bocado. Aí eu tenho um contra barra S. Aí depois eu tenho, ó, de 0 a 9, 5 números. Tem um tracinho. Aí depois tenho de 0 a 9, 4 números. Pronto, casou. Até que meus conhecimentos de regular expression não estão tão ruins assim, não. Então, essa string daí que eu tenho, ele casa com qualquer número de telefone esteja nesse formato aqui, ó. Certo? Tem que ser um número, dois números, né? Um espaço em branco, aí 5 números, um traço, mais 4 números. Se tiver nesse formato aí, essa string aqui de cima vai casar com ele. Vai dizer que está no formato sim ou não. Deu para entender aí, gente? Interessante, né? Ó, expressão regular a gente usa muito em programação, viu? É bom dar uma treinada aí. Quem não sabe, talvez precise aprender aí, dar uma olhadinha. A gente usa muito. Ô, professor, Oi. é interessante que é meio que uma transcrição, né? Porque a gente tem, de certa forma, uma expressão, vamos dizer assim, regular para a nossa linguagem em si, né? Normal, natural, mas tem para programação, no caso. Então tem que fazer um paralelo aí para poder associar, né? Exato, Gabriel. Exato. E tem muito recurso. Eu só arranhei a superfície. Expressão regular é um mundo. Dá pra você casar um monte de coisa, muita coisa complexa. Certo? Aí vai dar de acordo com a necessidade do cliente e com o conhecimento do cliente, viu? Luciano disse, eu já usei num projeto, só não lembrava que era esse o nome. O nome é expressão regular ou regex. Ou também chamam de regexp. De expressão regular. Regular expression, né? Mas vamos lá, vamos seguindo. Input type time. Permite o usuário escolher uma hora, sem time zone, sem fuso horário, né? Dependendo do suporte do navegador, um seletor de hora é mostrado. Como é que seria esse cara aqui? Seria alguma coisa assim, ó. Mostra uma reloginha, que bacana.
Clico aqui nele, ele mostra a hora. 22 horas e 13 minutos. Certo? Temos um input type URL, que define um campo de entrada que deve conter um endereço URL. Dependendo do suporte do navegador, o campo URL pode ser validado automaticamente quando submetido. Alguns celulares reconhecem o tipo URL e adicionam um .com com o teclado para facilitar a digitação. É a mesma coisa do caso lá do input type e-mail, né? Temos um input type week, que permite selecionar uma semana de um ano. Dependendo do suporte do navegador, pode mostrar um seletor de data. Vamos ver como é que funciona isso? Week. Mostra, ó, semana. Ah, ó, mostra semana, as semanas Ah, que legal, ó. Semana 17 de 2023. Semana 18 de 2023. É bom para fazer agenda, né? Bom, gente, terminou aí no Wiki. Tá ok? Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma dúvida? Pronto, beleza. Então vou parar aqui a gravação e vou fazer a chamada, tá?